Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. Meu nome é Ayrton Salvo Júnior e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, mais um conteúdo que pode fazer a diferença na sua carreira, onde eu tenho recebido muitas mensagens em relação a Ayrton, que tipo de certificação eu devo buscar para me desenvolver profissionalmente. Então essa é uma questão muito comum e hoje eu vou ter a oportunidade de esclarecer isso em detalhes para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante para o canal, e vamos começar que eu tenho muita informação interessante para você, ok? Vamos começar então no episódio 49. Pessoal, esse, como eu já mencionei no início do vídeo, é uma pergunta muito particular e que envolve muitas pessoas no nosso dia a dia. Então, será que eu devo fazer aquele ou uma formação, aquela formação, este curso ou aquele outro curso? Então, é comum que nós, no nosso dia a dia, até para que a gente possa desenvolver o nosso plano de desenvolvimento, a gente fique com essa dúvida e que causa realmente grande transtorno para nós, e inclusive fazendo com que a gente tome decisões erradas. Isso é o mais crítico e faz com que a gente perca muito tempo e dinheiro. Então vamos lá, pessoal. A questão é a seguinte: será que eu devo fazer um treinamento de Lean, que basicamente está muito na moda? A gente, para qualquer tipo de rede social, principalmente aquelas mais profissionalizantes, é muito comum a gente ser induzido a ter uma formação de conhecimento de ferramentas de manufatura enxuta, basicamente em função do grande exemplo da Toyota. Será que eu devo fazer um curso de Six Sigma? Ou até mesmo hoje em dia, eu preciso ou quero fazer um curso de Lean Six Sigma. Será que realmente é necessário? Será que eu preciso? Será que eu preciso fazer um curso de pós-graduação? Será que eu preciso fazer um curso de gestão de pessoas, gestão de projetos? Qual curso realmente eu preciso fazer? Eu tenho visto muitas pessoas caminharem numa determinada direção, realizarem um determinado curso. Então, será que é realmente bom? Será que essas pessoas que estão indo nessa direção, será que elas estão corretas e eu, na verdade, eu sou o errado dessa situação? Então, de que forma que eu devo proceder? Que curso realmente que pode fazer diferença na minha carreira? Então, em função de todas essas dúvidas que aparecem no nosso dia a dia, que eu gostaria de dar uma posição, uma clareada para você em relação ao que você realmente deve fazer para que você tenha realmente um crescimento importante na sua carreira. Então vamos lá para alguns conceitos nos próximos slides que eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiramente eu quero esclarecer um pouco um conceito importante de origem, destino, caminho, veículo e atitude. Então vamos começar a entender um pouco esse conceito. Pessoal, se eu estou numa origem A e quero ir para um destino B, eu preciso definir um caminho. Se eu não tenho realmente um destino, se eu não sei onde que eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então esse é o primeiro ponto, bem conceitual, bem óbvio, mas que muitas pessoas têm dúvida. Então se eu quero sair de um ponto A para ir num ponto B, eu preciso inicialmente definir um caminho, E para que eu possa trilhar esse caminho, eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta ou de motocicleta, eu posso ir de carro, eu posso ir de ônibus ou posso ir de avião. Então depende das minhas condições, depende da escolha que cada um quer, depende da velocidade que cada um quer, e estes modos na qual eu saio de um ponto e vou para outro, trilhando por este caminho, é o que a gente chama de veículo. Então, você pode escolher o seu veículo para trilhar esse caminho em função da sua necessidade, em função das suas possibilidades. Agora, a grande questão começa por onde?
por você ter uma atitude para você começar a movimentar de um ponto para outro, e o que acontece nesse meio do caminho, quando você não tem atitude, é que você fica paralisado. Então você fica paralisado e não consegue se mover de um ponto para outro, mesmo que você tenha algumas escolhas. Mas também não adianta você ter atitude, definir o veículo para sair de um ponto A para um ponto B, se você não tem certeza em relação a onde você quer chegar. Então, isso são alguns fundamentos importantes que no próximo slide a gente vai fazer uma associação em relação à carreira. Mas não só é importante você ter atitude para você sair de um ponto A para um ponto B, escolhendo o veículo mais apropriado para você fazer essa transição, mas você tem que saber exatamente onde você quer chegar, onde você precisa muitas vezes chegar no seu trabalho, na sua carreira, na sua vida. Então, essa conceituação de origem, destino, caminho, veículo e atitude é muito importante para que você possa entender aí os próximos slides mais associado com o movimento de carreira na sua posição. Conhecendo esses conceitos, vamos fazer agora, pessoal, uma associação em relação à parte profissional, mais propriamente aonde você trabalha. Próxima pergunta que eu faço para você é o seguinte: se você está correndo atrás de certificações, né, eu pergunto para você, certificações, canudos, né, certificados, é um veículo ou um destino? Então, pensa bem, né? E a gente vai responder através dessa ilustração nesse slide. Já falamos então no slide anterior a conceituação de origem, destino e caminho. Agora, o que é destino profissional? Pessoal, o destino em que qualquer profissional contratado em qualquer empresa, em qualquer posição hierárquica, o destino é resultado consistente. O que define, o que segura e promove mais do que nunca um profissional na sua carreira é o seu resultado consistente ao longo do tempo. Então é isso basicamente que é o destino de qualquer profissional, principalmente para os profissionais que têm a liderança de uma equipe, que são líderes de equipe. Então perceba bem, pessoal, o teu ponto fundamental que você busca e que você precisa buscar e se aperfeiçoar ao longo do tempo é resultado consistente. E qual é o veículo para você buscar esse resultado por esse caminho que você escolher? As suas competências, são as suas competências que vão ser necessárias para que você alavanque esse resultado, para que torne esse resultado cada vez melhor e cada vez mais consistente ao longo do tempo, sem muitas variações. Então perceba bem, você quer ter resultados consistentes e o veículo para que você chegue lá são as suas competências, são as competências que você tem que buscar para que esse resultado consistente aconteça. Portanto, o que é o resultado consistente? O resultado consistente é o que você deve fazer e as competências é como você vai fazer para chegar a esses resultados consistentes. Desculpe. Então, mais uma vez, né? Resultado consistente é o que e competências é o como. Portanto, pessoal, a gente chega à seguinte conclusão que as suas certificações, as certificações que as pessoas buscam no dia a dia, nada mais é do que o que? São veículos. São veículos que você precisa escolher com muita tranquilidade, com muita consciência para atender um determinado propósito, um determinado destino que você precise. Então, é muito importante que você não caia nessa armadilha. Eu percebo muitas pessoas buscando certificações sem saber exato se essa certificação vai alavancar o seu resultado. Vai melhorar um resultado que você às vezes não é tão bom, ou às vezes não é tão consistente, e você precisa dessa certificação, desse curso, desse treinamento, para que esse resultado fique cada vez melhor. Então,
o grande cuidado que você precisa ter é realmente fazer essa correlação entre destino, entre resultado consistente e qual é a competência que você precisa para alavancar esse resultado. Então, ainda nos próximos slides, eu vou clarear ainda mais para que você entenda essa correlação entre uma coisa e outra. Suportando todo esse conceito que eu te dei até agora, e vai te ajudar ainda mais um conceito relativo a como um profissional é avaliado numa empresa, né? Principalmente os profissionais que lideram equipes. As pessoas que não lideram equipes, que são uma carreira um pouco mais técnica, também são avaliados dessa forma, mas principalmente quem é líder de equipe, ele é avaliado através de uma matriz chamada matriz 9-box. O que é essa matriz? Essa matriz, no eixo X, eu tenho que o desempenho, ou seja, é o cumprimento, é a entrega dos objetivos que foram estabelecidos no início do ano com o seu chefe imediato. São aquelas entregas, são aqueles objetivos mensuráveis, são aquelas metas que você definiu e no final do ano ou no decorrer do ano, você vai fazendo uma entrega com a sua chefia, ele vai medindo o quantos por cento daquela entrega que você prometeu, daquele objetivo, daquela meta, você realmente conseguiu chegar lá. Então, no eixo X você tem o desempenho e no eixo Y é o como, é com qual competência você utilizou, você usou para entregar o desempenho. Então, vamos lá. O que é o desempenho, então, na verdade? É aquele objetivo, aquela meta que você estabeleceu em relação a uma entrega de produtos para o seu cliente ou uma entrega de produção ou em relação à tua produtividade, em relação à qualidade, o quanto você está desempenhando em relação às suas despesas operacionais, a motivação da sua equipe e a segurança da equipe. Então, basicamente, essas 5 dimensões da qualidade total, como o Falcone costuma chamar, são as suas 5 saídas para principalmente líderes de produção, supervisores de produção, coordenadores, gerentes, encarregados, monitores. Alguma dessas 5 metas você sempre vai ter uma responsabilidade para que seja medido o seu desempenho, o seu cumprimento desses objetivos. E o que é o potencial que eu acabei de falar? São as competências que você precisa ter ou que você está utilizando para entregar aquele objetivo. Então, ao longo do ano, você vai sendo avaliado por essas 2 entregas. O quanto você entrega e como você entrega. Quais são as competências que você utiliza para entregar esse resultado. E as competências são muito importantes para que defina realmente a forma adequada que você deve entregar aquelas saídas que eu acabei de mensurar, essas 5. Então você tem que ter competências técnicas, competências comportamentais que envolvem a parte ética para que você não envolva a empresa em nenhuma operação mais jurídica que pode trazer grandes transtornos, como por exemplo um assédio moral. Então tem que tomar muito cuidado e ver essas 2 situações. O que você precisa entregar e como você entrega. É assim que a matriz 9-box ela julga você, ela avalia você e serve de referência para que você busque o seu plano de desenvolvimento. E o que acontece muitas vezes? A gente tem uma clareza o quanto a gente está entregando o resultado. Se eu estou entregando o resultado 100%, se eu entreguei o resultado 120%, 130%, eu fui além, eu excedi a expectativa, se eu entreguei 50%, 60%. Então, muitas vezes a gente tem mais clareza em relação à quantidade de resultado que a gente entrega, ou seja, a gente tem mais clareza em relação ao eixo X. Portanto, em relação às competências que eu preciso para entregar o resultado, nem sempre isso é claro, né? As empresas que estão um pouco mais estruturadas e têm constantemente análise de avaliação de performance com o seu funcionário, através das reuniões de feedback, você pode estar calibrando não só a entrega, mas o que você está percebendo que é necessário que o seu funcionário
se desenvolva para que ele possa entregar. Então, principalmente no caso de supervisores, de líderes, de coordenadores, muitas vezes o gerente, o gestor imediato, ele é responsável em dar esse feedback, em ajudar os supervisores, os coordenadores a enxergarem quais são as competências que ele precisa desenvolver para que ele possa entregar o resultado de uma forma adequada, de uma forma correta, conveniente. Então, isso é muito importante nesse processo para que o funcionário tire qualquer dúvida em relação ao que ele precisa desenvolver em termos de competência para que o resultado fique cada vez melhor. Então, é nesse processo de avaliação durante o ano que faz com que muitas vezes a gente tenha clareza do que a gente precise. Em função disso, a gente incorpore essa necessidade de desenvolver uma determinada competência dentro do nosso plano de desenvolvimento. Então, dito tudo isso, qual que é o primeiro passo para que você possa desempenhar, realizar um bom plano de desenvolvimento, para que você possa crescer, se desenvolver na carreira e ter promoções, ter oportunidades de ser aí escolhido para quando houver essa necessidade de preencher alguma vaga a um nível melhor de liderança na sua área. Então, o primeiro passo, pessoal, para desenvolvimento é o seguinte: qual o resultado que você precisa melhorar? Dentro dessas 5 dimensões da qualidade total, em relação à tua entrega de produtos que tem a ver diretamente com a sua produtividade e com a sua produção, em relação à qualidade, às despesas operacionais, segurança operacional e motivação da equipe, qual que é a meta que você tem mais dificuldade de entregar? Então começa por aí, qual é o resultado que você precisa melhorar? Então, isso como você tem metas diariamente a cumprir e você sabe exatamente quais são aquelas que você às vezes não tem tanta consistência ou chega uma hora, não chega na outra, então isso é muito fácil de você observar e saber qual é o primeiro ponto de partida, aonde você precisa melhorar. Então esse é o primeiro passo. Pessoal, e o segundo passo? O segundo passo para o seu plano de desenvolvimento é entender o seguinte: uma vez que você sabe o que você precisa melhorar, qual é a competência para alavancar aquele resultado, para atingir aquele resultado com mais facilidade. É o como você vai chegar lá. Então, quais são as competências, né? E competência daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, vamos lá. Qual é a competência que você precisa chegar lá? Então, vamos lá. Se você precisa desenvolver, se você precisa melhorar a sua entrega em relação à produção, se você precisa melhorar a sua qualidade dos produtos ou dos seus processos, se você precisa reduzir a sua despesa operacional, então a competência que eu indico você trabalhar é que você aprenda um método de análise e solução de problemas, né? Para essas três tipos de saída, você precisa aprender e dominar um método de análise e solução de problemas. E aí tem alguns que você pode aprender, se aprofundar e dominar dependendo da complexidade dessas 3 saídas. Então você pode trabalhar a partir de um PDCA simples, né, que é o ciclo PDCA, o ciclo de melhoria PDCA. Você pode trabalhar com o PDCA somado com algumas ferramentas do Lean, incorporando em função da causa raiz do problema algumas ferramentas que podem solucionar o problema dessas causas. Você pode trabalhar querendo ainda conhecer um pouco mais as ferramentas quando você lida com problemas um pouco mais complexos, ter um treinamento de Green Belt fazendo o Lean Six Sigma, onde você tem ferramentas mais poderosas, mais voltada à parte estatística que pode te ajudar a resolver problemas caso o PDCA somente com o Lean não consiga resolver. E você ainda pode aprender uma coisa que chama TLS, né, que é a Teoria das Restrições Lean Six Sigma. Então pouca gente conhece isso, mas vale a pena se aprofundar na Teoria das Restrições, onde só vale a pena desenvolver ferramentas Lean, aplicar ferramentas Lean ou Six Sigma a partir do momento que você entende qual é a restrição do seu processo.
Então sair dando tiro para todo e quanto é lado, aplicando ferramentas Lean só porque é bonito, às vezes você aumenta o desperdício se você não aplicar tudo isso dentro do ponto restritivo. Então TLS significa a teoria das restrições, para que você possa entender os 5 passos de focalização da TOC, e uma vez que você entende aonde é a sua restrição, aí você pode abordar algumas ferramentas Lean, se você quer chegar um pouco mais rápido ao seu destino, ou você pode aplicar o Six Sigma quando você tem uma grande variabilidade no teu processo. Então, tá aqui as principais ferramentas, os principais métodos que eu te indico se você precisa aí trabalhar para melhorar a sua entrega, qualidade e suas despesas. Se você agora precisa melhorar a segurança operacional ou você precisa melhorar a motivação e o engajamento das suas pessoas, você já precisa partir para ser competente na gestão de pessoas. Você precisa entender como as pessoas funcionam, o que você pode fazer para influenciar e para movimentar aquelas pessoas rumo ao seu objetivo. Já é uma pegada diferente em relação aos 3 pontos iniciais de entrega, qualidade e despesas na qual eu te falei. E por que você precisa aprender a parte de gestão de pessoas? Porque dentro da parte de gestão de pessoas você trabalha para melhorar ainda mais a tua credibilidade. Você vai aprender a se comunicar assertivamente com as pessoas, porque tem um processo específico para você comunicar, principalmente mudança. Você vai aprender a dar feedback, fazer reconhecimento ou melhorar um determinado comportamento inadequado que você deseja. Você vai aprender a delegar tarefas de uma forma adequada e você vai precisar principalmente gerir conflitos no momento em que você está a todo momento tentando vender ideias e fazer com que você tenha o apoio das pessoas. Então, quando você tem um desafio na qual você precisa envolver as pessoas, principalmente trazendo motivação, fazendo com que as pessoas se engajem no seu processo produtivo e na sua área, você precisa de um curso mais voltado na gestão das pessoas. Então tá aí o segundo passo importante para que você saiba exatamente em função da sua necessidade, do resultado que você precisa chegar, no destino que você precisa chegar, você então ter o veículo necessário, que são competências específicas para cada saída. E não sair correndo aí que nem um doido, fazendo cursos sem saber exatamente para que ele serve e se ele pode te ajudar ou não. Então, para que você entenda essa competência, você precisa muitas vezes de uma mentoria, né? Ou alguém da área de recursos humanos para que te ajude a clarificar um pouco mais aonde qual é o veículo, qual é a competência que você precisa desenvolver e principalmente o teu gestor imediato te ajudando a você encontrar essa competência, uma vez que o resultado você já tem ideia aonde você quer chegar. Então esse é o segundo passo para o seu plano de desenvolvimento. Por que é importante a mentoria, pessoal? Porque nem sempre a gente consegue enxergar o que a gente precisa fazer para chegar no resultado esperado pela empresa. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo, pessoal, o terceiro passo na verdade é entender o seguinte, que quando você trata de assuntos mais técnicos, mais em relação à análise de causa e efeito, a gente acaba utilizando a parte do cérebro do lado esquerdo, a parte esquerda do cérebro que tem a ver com a parte mais racional, a parte mais lógica, a parte que envolve coisas, problemas, relação basicamente de causa e efeito. Então esse é um conhecimento importante. Já quando a gente lida com as pessoas, a gente acaba trabalhando a parte direita do cérebro, que é mais ligada às emoções, a parte de criatividade, a parte de comunicação, a parte emocional. Então, quando você lida com pessoas, você aciona mais uma parte do cérebro. E quando você trata de problemas mais lógicos, mais racionais, mais metódicos, mais causa e efeito, você acaba acionando a parte esquerda do cérebro. Então, isso é importante para que você entenda que
nesse balanceamento entre uma parte que é mais racional e uma parte que é mais emocional, envolvendo principalmente as pessoas que você está lidando, a liderança ela é primordial. Quando você aprende liderança, você sabe balancear uma necessidade que é mais prática de atingir um objetivo com uma necessidade mais emocional, observando inclusive a necessidade que as pessoas têm para atingir aquela meta esperada. Então a liderança, acima de tudo, ela faz com que você entenda esse processo racional e emocional e tente balancear essas duas coisas para que a equipe realmente se sinta não só desafiada, mas suportada pela sua liderança. Então esse é o terceiro passo para você desenvolver o seu plano de crescimento. E uma vez que você tenha essa liderança sendo desenvolvida a cada dia, então você aqui tendo esse processo, você é capaz então de influenciar não só a sua equipe, mas lateralmente os seus colegas para que ajudem a chegar lá, principalmente as áreas de suporte, o seu chefe, e aí as coisas ficam muito mais fáceis. Então é uma liderança 360 graus. E esse é o maior desafio, pessoal, dentro de questões mais técnicas, questões gerenciais e de liderança, 70% faz toda a diferença, principalmente para as pessoas que lidam com equipes, lidam com pessoas. Então essa é uma competência importante, mais uma vez que balanceia, que equaciona aí alguma coisa mais racional e alguma coisa também com uma dose emocional. Uma necessidade de atingir praticamente, né, os objetivos e ao mesmo tempo atender às necessidades das pessoas. Então segue aí o terceiro passo, que é liderança. E aí a parte de coaching de carreira é muito importante. Então a primeira parte a gente falou de mentoring no sentido de definir as competências, mas quando você começa a colocar a liderança em prática, a parte de coaching é importante. Muitas vezes ter uma pessoa que você admira, muitas vezes o chefe, muitas vezes uma pessoa de outro departamento, para que possa acompanhar e espelhar como você está desenvolvendo a tua liderança no chão da fábrica. O quarto passo, pessoal, do desenvolvimento é entender que não só aprender liderança voltada à gestão de pessoas, com algumas ferramentas de gestão de pessoas, mas puxadas pela liderança, bem como aprender o método de entendimento de causa e efeito, Lean Six Sigma, teoria das restrições e assim por diante, PDCA. É importante que você entenda que a competência que você vai precisar desenvolver, ela é um triângulo. O que é a competência? É sempre o chá. É o conhecimento teórico daquilo, depois a habilidade, que é você colocar esse conhecimento teórico para funcionar no chão da fábrica e se desenvolvendo, até que você realmente tenha a atitude para que essas coisas sejam aperfeiçoadas a cada dia. Então, o que é competência que você precisa adquirir? Não é só o conhecimento prático, não é só você estudar, não é só você ler livro, não é só você fazer curso, mas principalmente colocar em prática e através daí de um coaching, de alguém que possa ajudar na sua empresa ou fora da sua empresa, você realmente aprimorar cada vez mais aqueles conceitos e fazer algumas otimizações em relação à tua aplicação prática, à tua necessidade. Então, o quarto passo em relação ao plano de desenvolvimento é o chá. É você não só ter conhecimento, mas praticar, praticar, praticar. Então, nunca se esqueça, a prática faz o mestre e a gente só aprende aquilo quando a gente coloca em prática. Então, está aqui o quarto passo para o seu desenvolvimento profissional. O quinto passo, pessoal, para o desenvolvimento pessoal é o foco. Então, a gente já falou das questões anteriores, mas você precisa ter foco. Então, escolha sempre uma das saídas que você precisa desenvolver, apenas uma por enquanto. Escolha qual é a competência que pode favorecer você chegar a esse destino, que pode alavancar o teu resultado ou torná-lo mais consistente. E a partir de um foco de um destino e de uma competência que vai te ajudar a chegar no destino, você ter realmente uma direção para que você não saia tentando abranger várias coisas, várias
vários problemas ao mesmo tempo, vários destinos ao mesmo tempo, aprender várias competências ao mesmo tempo. Então escolha uma para que você possa ter um foco em relação a qual resultado, qual destino você precisa melhorar. Em função disso, trabalhar aí com mentoria, com coaching, dentro da sua empresa, principalmente com as competências que você precisa chegar lá. Mas escolha uma para que você tenha foco e não desperdice energia ao longo do ano. Então esse aí é o 5º passo. E o 6º passo, pessoal, é o plano de ação. Então qual é o plano de ação para que o destino que você focalizou, em qual dos resultados que você precisa melhorar e qual a competência que você precisa chegar lá, o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer, quem que vai te ajudar, quem que vai te dar um suporte, como que você vai medir o seu progresso. Então aí está os 5W, 2Hs ou um plano de ação simples para que você possa monitorar como que se você está chegando mais próximo do seu destino ou não, se você está fazendo progresso em relação ao seu plano de desenvolvimento ou não. Então tá aí o 6º passo. E basicamente são essas 6 dicas que eu gostaria de deixar para você e que podem fazer a diferença na sua carreira se você seguir esse passo a passo que eu acabei de te mostrar. E aí vai um resumo do episódio de hoje, o episódio 49, que fala aí sobre as etapas para decidir aí as devidas certificações para você crescer e se desenvolver na sua carreira. Então vamos lá no resumo da aula de hoje. Qual é a primeira etapa, pessoal? A primeira etapa sempre então é definir qual é o resultado que você precisa melhorar. Então dentro daquelas 5 dimensões da qualidade total, que são basicamente sempre cobradas pela liderança de linha de frente, onde você precisa melhorar, aonde você precisa ficar mais consistente. Então esse é o primeiro passo, definir qual resultado você deve melhorar. O segundo passo é entender quais são as competências necessárias para você chegar lá. Então quais as competências, que é o veículo para você chegar a um determinado destino. O que você precisa conhecer, o que você precisa ter habilidade e ter a atitude para perseverar e se desenvolver cada vez mais, fazendo com que o seu resultado seja atingido de forma adequada, de forma correta e ética. Então, lembrando que essas competências, elas podem ser sugeridas pela sua chefia imediata, por uma parceria com o RH ou com algum coaching que você tenha de um colega ou de alguma outra pessoa externamente à empresa que possa te direcionar em relação ao que você precisa com algumas opções. A terceira etapa é compreender que há um balanço entre razão e emoção. Então, quando você lembra sempre dessa dica, pessoal, quando você precisa atingir uma meta, nós chamamos isso de atingir uma necessidade prática da empresa, atingir um objetivo, concluir um projeto, uma mudança. Isso é uma necessidade prática que a empresa tem através dos seus funcionários. Mas quando você delega isso para as pessoas, quando você divide essa responsabilidade com as pessoas têm o quê? A sua necessidade pessoal, as suas preocupações para que seja atingido aquele objetivo que você acabou de passar. Então, dosar, balancear uma necessidade prática, que são os objetivos, com as necessidades e preocupações pessoais das pessoas, esse balanço é fundamental para que as pessoas se sintam percebidas, para que as pessoas se sintam respeitadas em relação aos sentimentos que ela tem, de como ela vai atingir aquele resultado com o teu suporte. Então fazer esse balanço entre razão e emoção é uma tarefa importante utilizada em liderança e faz toda a diferença, porque a grande maioria das pessoas só vai tentar atingir a meta independente da emoção que as pessoas têm ao longo dessa jornada. Então fique atento em relação a esse balanço, que é aprendido principalmente em princípios de liderança. O quarto passo, a quarta etapa, é saber que competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então a competência que você precisa para chegar num determinado destino, que é aquele veículo, você precisa não só conhecer, mas colocar em prática. Um exemplo disso, muitas vezes, são cursos que eu percebo, principalmente cursos de Yellow e Green Belt, que depois de um projeto executado, a pessoa não faz mais projeto, E aí acaba perdendo a grande chance de ser competente na solução e na análise de problemas.
Então lembra que competência não é só conhecimento, mas é o conhecimento colocado em prática. E às vezes a gente precisa de atitude para que isso aconteça no dia a dia e que a gente melhore cada vez mais sendo competente no que faz. Quinto ponto é focar apenas uma competência por vez. Então você precisa focar numa competência. Eu sei realmente que essa competência vai alavancar meu resultado, então eu vou pegar essa competência e vou aprender, vou colocar em prática, vou perseverar, vou ter coaching para que realmente eu fique bom. E a partir do momento que eu ficar bom e eu meço o quanto eu sou bom através do meu resultado consistente, aí eu vou aprender uma outra competência que me falta. Mas foco, é fundamental você escolher apenas uma competência por vez para que você trabalhe. O sexto é o plano de ação para desenvolver essa competência. O que você vai fazer para que essa competência realmente seja adquirida? Qual é o plano de ação? Quando isso vai acontecer? Como você vai medir progresso? Então peça sempre ajuda para algum mentor dentro da sua fábrica ou dentro do departamento, ou seu chefe, ou uma pessoa de RH, ou alguém que você admira dentro ou fora da empresa, para que te ajude a desenvolver um plano ou medir quanto você está progredindo em relação a esse plano. E são esses os 6 pontos principais em resumo da aula de hoje, para que você possa escolher não só a certificação certa, mas que você obtenha resultado consistente para a tua promoção. Então isso aqui é fundamental para você chegar lá. Pessoal, então, meu agradecimento mais uma vez em relação ao tema de hoje, sobre certificações necessárias. Então, muito obrigado, deixe seu comentário, faça suas sugestões, deixe o seu like se você gostou e realmente compartilhe com os seus colegas, porque tem muita gente que precisa dessas dicas e ainda não sabe, pessoal. Então, meu muito obrigado. E é um prazer mais uma vez estar nesse episódio com vocês. Eu espero que tenha realmente agregado bastante valor. Eu deixo aqui meu muito obrigado e te espero no próximo episódio.